E aí, aqui é o Node. Imagine só, sua aldeia está prestes a sofrer um ataque colossal de monstros tenebrosos capazes de destruir toda a humanidade, e somente você é capaz de salvá-la. Pessoal, no vídeo de hoje iremos desbravar a jornada do anime Náusea do Vale do Vento. Um forasteiro mascarado viaja por dentro de uma floresta macabra, onde aparentemente havia uma aldeia que foi destruída e tomada pelas árvores. No interior daquele lugar passava o Mar Podre, um pântano que produzia gás tóxico e ameaçava a sobrevivência humana. 5 minutos respirando o ar daquela floresta era o suficiente para matar uma pessoa, então os humanos criaram máscaras especiais para se protegerem daquele gás. Náusea, a princesa do Vale do Vento, é uma grande exploradora desse lugar tenebroso. Ao contrário da maioria dos moradores de sua aldeia, a garota é apaixonada pela floresta e pelos animais que vivem nela. Certo dia, enquanto caminhava por aquele lugar sombrio, ela encontra a carcaça de um homo, criatura ancestral que possui poderes de cura. Náusea se aproxima e tenta usar sua espada de cerâmica para perfurar a carapaça do animal, porém seu exoesqueleto é rígido o suficiente para causar dano à espada. Como aquele homo já estava morto, a jovem pretendia usar seu corpo resistente como material para que seu povo pudesse produzir novas armas. A princesa escala o corpo daquele bicho até chegar em um dos seus olhos. Em seguida, ela espalha pólvora ao redor do globo e usa sua espingarda para acender o fogo. Dessa forma, ela consegue arrancar o domo de proteção. Alguns minutos depois, enquanto contemplava uma chuva de pólen liberada por aquelas plantas gigantes, Náusea escuta um ataque vindo do outro lado da floresta. Ela sobe até a parte mais alta para ver o que estava acontecendo e avista um homo demente destruindo tudo em seu caminho. A garota pega seu planador e voa até lá. Quando chega ao local, ela encontra um cara correndo com 2 avestruzes, enquanto tenta escapar do homo, enfurecido que os perseguia. Náusea tenta acalmar a criatura, mas o monstro estava cego de raiva. Ela então decide lançar algumas bombas de luz, pois sabia que isso deixaria desnorteado. Em seguida, ela usa um apito, cujo som age como tranquilizante para os bichos da floresta. Assim, a princesa consegue acalmar o homo e seus olhos mudam de cor. O que antes era vermelho como sangue, agora se torna azul como a água. O animal desperta e caminha lentamente de volta para a floresta. Após esse ato de coragem, Náusea pousa na areia e percebe que aquele homem era Yupa, o maior espadachim da região. Ele era um morador de sua aldeia e estava voltando de viagem depois de 1 ano e meio fora. A garota percebe que há algo se movimentando dentro de um dos bolsos dele. Yupa abre sua pochete e a raposa esquilo salta de dentro dela. Ele conta que viu um pássaro tentando predá-la e, como achou que aquela fosse uma raposa filhote, o homem atirou no predador para salvá-la. E foi o barulho do tiro que deixou aquele homo tão zangado. O animal estava bastante assustado e agressivo, a ponto de morder Náusea, porém a garota consegue acalmá-lo. Quando percebe que não está em perigo, a raposa age de maneira dócil e decide acompanhar a garota, que o apelida de Tito. Após conhecer o seu mais novo amigo, a princesa corre até os avestruzes Kai e Kui, que haviam partido há 1 ano e meio juntamente com Yupa, e ficam muito felizes em revê-la. Nesse momento, o homem percebe que Náusea possui um dom misterioso que faz com que todos os animais se sintam atraídos a ela. A garota usa o planador para retornar ao seu vilarejo e anunciar a chegada de Yupa. Minutos depois, o homem chega à aldeia e é recebido com entusiasmo pelos moradores. Naquela noite, Yupa se reúne com o rei daquele vale, pai de Náusea, que estava doente devido à alta exposição ao veneno da floresta. Junto com eles estava também a sábia da aldeia, uma velhota sinistra chamada Obaba. Ela conta sobre uma profecia a respeito do Salvador que vestirá uma roupa azul e pousará em um campo dourado para unir os laços entre a humanidade e a mãe natureza. Essa pessoa deverá guiar o povo para uma terra pura, longe dos efeitos desastrosos do Mar Podre. Yupa afirma que aquela história não passa de uma lenda e diz que seu maior desejo é descobrir se a humanidade está destinada a ser engolida pelo Mar Podre, como aconteceu com o vilarejo que ele encontrou antes de retornar ao Vale do Vento. Naquela noite, Náusea é acordada por Mito. O homem revela que há um cheiro estranho no ar. Eles avistam uma aeronave de Torumequia passando sobre o vale. Por pouco, o avião não cai na aldeia. A princesa percebe que os pilotos estão tentando realizar um pouso de emergência. Então ela pega seu planador e vai atrás da nave para verificar se alguém precisa de ajuda. Náusea avista dezenas de homos destruindo a nave. Ela logo conclui que aquela aeronave deve ter pousado na floresta e matou vários animais, o que despertou a fúria dos homos. Sem poder enxergar o que está em seu caminho, o piloto conduz a nave em direção a um penhasco e se choca contra a montanha, causando uma grande explosão.
A jovem caminha entre as chamas em busca de algum sobrevivente. Ela encontra uma garota e consegue retirá-la dos escombros. A menina está acorrentada e se apresenta como Lastel, princesa da cidade de Pejite. Os moradores do Vale do Vento chegam logo depois, mas infelizmente Lastel não consegue sobreviver aos ferimentos. Dos destroços da explosão surge Ashiabo, um inseto macabro e gigante que estava prestes a atacar aqueles homens. Eles planejam fuzilar o animal, porém Náusea aparece a tempo de impedi-los. A garota usa seu apito como isca para atrair o inseto e lança o objeto no ar. Ashiabo voa atrás dele e a menina sobe em seu planador para recuperar o apito e acompanhar o animal de volta à floresta. Na manhã seguinte, os moradores do vale verificam os estragos causados pela queda da aeronave. Nesse momento, eles encontram um ovo gigante. Yupa percebe que aquela coisa está pulsando, como se estivesse viva. Ele diz que durante sua viagem ouviu histórias sobre um monstro do velho mundo que estava adormecido sob Pejite. Aquele monstro era descendente dos guerreiros titãs, que dominavam o planeta há milhares de anos, mas acabaram virando pedra. Apenas um deles adormeceu na Terra durante 1000 anos e Torumekia, uma cruel base militar, queria incorporar aquela criatura ao seu exército. Enquanto os moradores tentavam limpar a bagunça deixada durante o acidente que aconteceu na noite anterior, aeronaves de Torumekia invadiram o vale. Náusea ordena que todos se escondam no castelo e se dirige aos aposentos de seu pai, que estava prestes a ser invadido. A menina ouve tiros e corre rapidamente até a cobertura da torre. Ao chegar lá, ela encontra seu pai morto com vários soldados ao redor dele. A princesa ataca os soldados e consegue eliminá-los. Em seguida, homens com armaduras de metal aparecem no quarto e Náusea se prepara para destruí-los, porém, a garota é impedida por Yupa, que se coloca na frente de sua espada e pede que a garota se acalme, pois se ela os atacasse naquele momento, todo o seu povo seria massacrado. Alguns minutos depois, Kushana, comandante do exército de Torumekia, aparece e afirma que não está lá com intenção de lutar, apenas planeja conversar com os moradores. Durante seu discurso, a mulher diz que deseja unificar os povos e assim trazer a paz naquela região. Ela planeja acabar com o Mar Podre e pede que os moradores do Vale do Vento se unam a ela nessa missão. Obaba interrompe e diz que toda vez que alguma nação tentou destruir o Mar Podre, um exército de homos cegos de raiva tomou a terra e consumiu tudo que estava sob a superfície, até não sobrar mais nada e eles morrerem de fome. Kurotoa, conselheiro de Kushana, ordena que a velhota fique calada. A mulher então revela aos moradores que aquele homem foi o responsável pela morte do rei e o povo se revolta. Para evitar que mais mortes aconteçam, Náusea pede que eles se acalmem e sigam as orientações do exército. Sob as ordens de Kushana, o povo do Vale do Vento ajuda a transportar aquele amontoado de células gigantes para dentro da aldeia. A mulher informa que levará Náusea juntamente com os outros 5 prisioneiros até o vilarejo de Pejite. Na manhã seguinte, eles se preparam para a viagem. Yupa informa Mito de que ficará no vilarejo para impedir que aqueles dementes ressuscitem o Titã. A princesa entra na nave de combate juntamente com Tito, seu fiel escudeiro. Antes de partir, ela promete que muito em breve voltará para o seu povo. Alguns minutos após a decolagem, a garota percebe que um avião caça está se aproximando. O piloto atira e consegue derrubar uma das aeronaves de Torumekia. Logo depois, a segunda aeronave é atingida e se choca com a terceira, causando uma grande explosão. Apenas a aeronave principal permanece nos ares, mas também acaba sendo bombardeada. Uma pequena nave de combate se aproxima do avião caça e consegue derrubá-lo. A aeronave em que Náusea estava sendo mantida está em chamas, então a garota juntamente com Mito se dirige à nave de emergência. Mas antes que ela pudesse decolar, Kushana aparece e escapa com eles no avião. A princesa pede que a mulher e o velhote coloquem as máscaras, pois ela iria sobrevoar a floresta. Tito estava escondido dentro do casaco de Náusea e seu corpo estava quente, o que indicava que a raposa ainda estava viva. Abaixo das nuvens, ela encontra os outros 5 prisioneiros do Vale do Vento que também sobreviveram à explosão. As 2 aeronaves pousaram em um rio da floresta e Kushana tenta se manter no poder apontando uma arma para a garota, mesmo depois de ter sido salva por ela. A princesa percebe que há algo estranho acontecendo na floresta, pois os animais estavam furiosos. Ela pede que os seus companheiros se preparem para sair daquele lugar, mas a comandante do exército atira e diz que os homens devem seguir apenas as suas ordens. Nesse instante, alguns homos surgem das profundezas daquele rio e se aproximam das aeronaves. Náusea tenta acalmá-los e é envolvida pelos tentáculos daquela criatura. Nesse momento, a garota tem uma visão. Ela avista uma luz saindo de uma árvore gigantesca, mas não consegue identificar o que era aquilo. Os homos se afastam e seus olhos ficam vermelhos como sangue. Eles se dirigem a outra parte da floresta
floresta junto com os outros animais enfurecidos. A princesa pega seu planador e o segue a fim de descobrir o que está acontecendo. Do outro lado da floresta, um garoto tenta escapar das criaturas que o estão perseguindo. Para sobreviver ao ataque daqueles bichos, o rapaz precisa pular de um precipício, onde outros monstros bizarros esperavam por ele. Quando estava prestes a ser devorado por uma lacraia voadora, Náusicaa aparece e o salva. Ela consegue desviar do ataque da criatura, mas a asa de seu planador se choca contra a cauda do animal e os jovens caem na floresta. O garoto olha ao redor e vê Náusicaa desacordada. Ele corre até ela e descobre que ambos estão presos em um mar de areia movediça. Eles acabam sendo puxados para dentro da terra. Quando acorda, Náusicaa é recebida por Tito. O animal estava escondido em sua roupa por todo esse tempo. A princesa olha à sua volta e percebe que está em um lugar desconhecido, o que é estranho, pois ela já havia explorado toda a floresta. Alguns minutos depois, o garoto aparece e traz com ele seu planador. Ele se apresenta como Asbel, príncipe de Pegite. O menino era irmão gêmeo de Lastel, a garota que foi morta durante o incêndio que ocorreu após a queda da aeronave de Torumequia. Asbel revela que ambos foram sugados para baixo do Mar Podre, por isso o ar era puro naquela região. Náusicaa decide explorar aquele lugar tão peculiar. Ela descobre que aquela areia, na verdade, era apenas pó liberado pelas árvores da superfície que foram transformadas em pedra. Após consertar o planador, Asbel e a garota se preparam para dormir. Eles precisam recuperar suas forças para conseguir sair daquele lugar na manhã seguinte. Enquanto isso, no Vale do Vento, o exército trabalhava dia e noite para fazer com que o Titã renascesse. Aquela criatura bizarra era sua principal arma na batalha, que planejavam traçar contra os animais da floresta. Yupa é informada de que o Mito e seus companheiros retornaram à aldeia e estavam esperando por ele nas lagoas de ácido. Ao chegar lá, o homem fica surpreso ao encontrar Kushana junto com os aldeões. Ele pede que a mulher destrua aquele bicho e abandone o vilarejo junto com seus soldados, mas ela afirma que seguirá com seu plano de atacar a floresta e destruir o Mar Podre. Um garoto aparece e os informa de que alguns esporos das árvores da floresta apareceram na aldeia e estavam liberando toxinas letais. Caso não se apressassem, todos os moradores seriam intoxicados e mortos. Eles cortam as raízes das árvores e verificam que todas já haviam sido infectadas. Então Obaba diz que a única opção é queimar tudo, caso contrário a aldeia seria consumida pelo Mar Podre. Náusicaa e Asbel sobrevoam a floresta até chegarem ao vilarejo de Pegite. No caminho, eles encontram dezenas de insetos mortos e de longe conseguem ver muita fumaça saindo da cidade. Quando chegam ao local, os jovens percebem que o lugar estava repleto de insetos espalhados por todos os lados. Asbel fica apavorado ao ver que seu vilarejo havia sido tomado pelos animais da floresta. Alguns minutos depois, um avião pousa nos arredores da aldeia. Lá estavam os sobreviventes daquele ataque. Alguns soldados informam Asbel que descobriram que os torumequianos estavam no Vale do Vento e iriam atacá-los naquela noite. Aqueles homens planejavam irritar os animais da floresta e direcionar o ataque para o Vale do Vento. Ao ouvir isso, Náusicaa pede que eles desistam do plano, pois pessoas inocentes também seriam mortas, mas infelizmente já era tarde demais. Os animais já haviam destruído Pegite e estavam a caminho do vale. A princesa precisa sair daquele lugar e avisar seu povo sobre o ataque, mas os soldados seguram o planador e impedem que a garota fuja. Asbel pega a pistola de um dos homens e ordena que seu povo solte Náusicaa, mas ele é atacado por trás e acaba desmaiando. No Vale do Vento, a população se revolta e luta contra os soldados torumequianos. 3 velhotes conseguem pegar o tanque de guerra e partem para cima dos inimigos. Eles destroem a ponte que liga a torre ao restante do vilarejo e começam a bombardear aqueles dementes enquanto os moradores da aldeia fugiam para se esconder nas lagoas de ácido. Porém, eles não conseguem segurar os soldados por muito tempo. Logo depois, outros tanques de guerra aparecem e eles são atingidos. Enquanto isso, aviões caça vigiavam os céus. Eles localizam uma aeronave de Pegite e vão atrás dela. Náusicaa e Tito estão presos na dispensa da nave quando recebem a visita de uma mulher e uma garota. A mulher se apresenta como mãe de Asbel e revela que está lá para libertar a princesa para que ela possa alertar o seu povo sobre o ataque. A jovem retira o seu casaco e pede que Náusicaa troque de roupa com ela. O plano era que as duas trocassem de lugar, assim a princesa do Vale do Vento poderia fugir sem ser descoberta. Após sair daquela sala, a garota é levada para outro compartimento da nave, onde estavam as mulheres e crianças.
Asbel também estava lá esperando por ela e leva a garota até o seu planador. Ao abrir o portão de decolagem, eles são bombardeados pela aeronave dos Torumequianos. O povo de Pejite segue para as nuvens na tentativa de desviar dos ataques, mas são surpreendidos por uma forte tempestade. Eles então são forçados a sair das nuvens e, ao fazer isso, acabam tendo sua aeronave invadida. Enquanto a batalha acontecia, Asbel ajuda Náusica a se preparar para decolar, porém os jovens são surpreendidos por um soldado que aparece no compartimento de carga. O rapaz tenta segurar o homem e empurra o planador para que a princesa fuja. Náusica logo é detectada pela nave de combate, que começa a persegui-la. Enquanto fugia, ela se depara com a aeronave de Mito, que estava sobrevoando a floresta à procura da garota. O homem bombardeia a nave dos Torumequianos e consegue derrubá-la. Yulpa estava com ele e, a pedido de Náusica, vai até a nave de Pejite para ajudá-los a combater a invasão. Enquanto isso, Mito e a princesa voam rapidamente até o vale. Ao atravessar o Mar Morto, eles se dirigem para baixo das nuvens. Nesse instante, a princesa avista milhares de homos enfurecidos correndo em direção ao Vale do Vento. Ela parte à procura de algo que esteja atraindo os homos para a aldeia e encontra uma aeronave de Pejite carregando um filhote de homo ferido como isca. Náusica pega seu planador e voa até lá. Enquanto isso, Mito vai para o Vale do Vento, onde estava prestes a acontecer uma guerra armada entre os moradores e os soldados de Turumequia. Mito pousa no local e Kushana ordena que seus soldados parem um ataque. O homem informa que o bando de homos tomados de ódio estão prestes a chegar na aldeia. Ele orienta que o povo fuja para o lugar mais alto possível, porém o exército decide ficar e enfrentar aquelas criaturas. A princesa tenta argumentar com os homens, mas eles estão determinados a acabar com ela. A garota consegue desviar da maioria dos ataques, mas quando se aproxima da nave, acaba sendo atingida. Ela consegue libertar o filhote, porém ele está muito ferido e mal consegue se movimentar. Mesmo machucada, ela se aproxima do animal, que está tomado de raiva. O filhote tenta fugir pela lagoa, porém a água era muito ácida. Se ele entrasse lá com todos aqueles ferimentos, acabaria sendo morto. Náusica tenta impedi-lo, mas o monstrinho é mais forte e a arrasta para dentro da lagoa. A garota grita de dor após seu pé baleado entrar em contato com a água, e o filhote percebe que ela está apenas tentando salvá-lo. Isso faz com que ele recue e todo o seu ódio se desfaz. A princesa cai no chão de tanta dor e o pequeno homo usa seus tentáculos para curá-la. Náusica vê que, apesar de ter salvado o filhote, o bando de homos continua seguindo em direção à aldeia. Então ela usa uma arma para obrigar aqueles homens a levar o animal para o campo de batalha. Caso contrário, seu povo seria massacrado. Ao verem aquela legião de monstros, os soldados decidem abandonar a batalha. Enquanto tentam fugir, eles avistam Kushana. A mulher aparece sobre a montanha, montada em um tanque de guerra. Logo atrás dela está o Titã, descendente dos antigos gigantes que povoavam a terra. Porém, o corpo do monstrengo ainda não tinha se desenvolvido o suficiente e por isso estava decompondo. A criatura lança seu primeiro ataque, um jato de fogo colossal, capaz de produzir uma explosão e destruir centenas de homos. Ainda assim, a invasão continua. O ataque só serviu para deixar os homos ainda mais enfurecidos. O Titã lança seu segundo e último ataque. Após isso, seu corpo finaliza a decomposição. Os humanos estão sozinhos novamente e agora sua única opção é fugir daquele lugar. Enquanto isso, Náusica se aproxima da aldeia, juntamente com um filhote ferido. Ela pousa bem na frente daquela multidão enfurecida e tenta fazer com que as criaturas se acalmem. Porém, nada é capaz de pará-los. Os homos atropelam o filhote e a garota, lançando seu corpo para longe. Em seguida, partem para cima dos soldados do exército e do povo da aldeia. Porém, durante o ataque, algo bizarro acontece. Yulpa está sobrevoando o local na aeronave de Pejite e percebe que aquele mar de olhos vermelhos está ficando gradativamente azul. Isso significa que, por algum motivo, os homos estavam se acalmando e cessando seu ataque. A causa disso foi a presença de Náusica. A garota havia se sacrificado para salvar o filhote, e esse ato de benevolência fez com que o ódio dos animais desaparecesse. Ao ver o corpo da garota, o filhote se aproxima e começa a curá-la. Em seguida, os demais homos se juntam para salvar a jovem com seus tentáculos dourados. A princesa acorda e Tito está ao seu lado. Seus ferimentos haviam sido curados e ela começa a caminhar sob o campo dourado, como dizia a antiga profecia. Dessa forma, Náusica se torna a salvadora, que livrou a terra da fúria dos homos. Após isso, os animais retornam para a floresta e a princesa é recebida com grande alegria por seu povo. Galera, será que dessa vez o Vale do Vento finalmente encontrará a paz? Ou apesar de ter sobrevivido ao ataque dos homos, eles não serão capazes de deter os
os efeitos do Mar Podre? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!